Aleluia. Obrigado, Senhor. Você disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor continua cuidando de nós. Obrigado por tua palavra que repousa sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu Espírito que abre as Escrituras. Obrigado por tua graça renovada nessa noite. Só mais uma vez, Santo, Santo. Santo, Santo. Declara a santidade dele. Não há outro igual. Não há outro. Abre tua boca. Exaltamos, Senhor. Você pode ir sentando. Aleluia. Que noite tão abençoada. Ouvir as crianças, pensar e repensar novamente a Páscoa. Entender, irmãos, como a ceia que vimos, um olhar para o Calvário é sempre importante para continuarmos para o futuro que Deus tem para nós. Jamais podemos avançar sem saber de onde viemos. Viemos mesmo da obra do Calvário. E eu quero conversar com você nessa noite um pouco, né? Estamos com a nova temporada sobre o poder do louvor e da adoração. E eu fiquei pensando, né, como poderíamos conjugar uma verdade tão tremenda que é sobre a Páscoa, com esse sentido dessa chamada adoração. Como igreja, corpo de Cristo, individualmente e coletivamente, temos 3 chamadas. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, que devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu vou anunciar as virtudes dele, eu tenho que conhecê-lo. Temos que anunciar para quem? Para quem não conhece. Então temos uma chamada para fora, missões, evangelismo, para aquele que ainda não conhece Deus. Temos uma chamada entre nós, uns para os outros, corpo de Cristo, recebermos dos dons ministeriais. Alguns têm a chamada de socorros, outros têm uma chamada para servir de uma forma nos dons ministeriais. Mas temos uma chamada que é vertical, a adoração, a conhecê-lo e também a adorá-lo, não é opcional. Irmãos, a chamada à adoração é requerida a nós. Pergunta tal que Jesus, conversando com aquela mulher, ele afirma naquelas conversas que ele teve com a mulher samaritana, ele disse: o Pai procura adoradores que o adorem. Será que Deus já encontrou o adorador que ele tem expectativa em você? É possível até servirmos bem e não adorarmos. O diabo, ao tentar Jesus, veio com uma tentação na esfera da adoração. Se prostrado tu me adorares, eu te dou todos esses reinos. E para mim a resposta de Jesus, ela é muito intensa, baseada em Deuteronômio. Ao Senhor teu Deus adorarás, primeiro, e só Ele servirás. É possível alguém estar servindo sem ser um adorador. Examine-se se você é um adorador. E nós vamos pensar nessa noite no contexto bíblico da Páscoa, e eu quero que você abra lá comigo 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo, como intérprete das Escrituras, entendendo que Cristo tinha cumprido todas as coisas. Jesus, em Lucas 22,
24, 45, ele diz: tudo que estava escrito acerca de mim na lei, nos salmos e nos profetas. Então Jesus afirmou que era o cumprimento. Talvez você já ouviu alguma afirmação que diz: a Bíblia é cristocêntrica, ela aponta tudo para Cristo. O Velho, o Novo, os Evangelhos, as cartas de Paulo, a eternidade futura, tudo Cristo é o centro. Eu aprecio aquela canção que cantamos aqui, Jesus é o centro de tudo. E não vai ser diferente nessa noite, nós nos reunimos por causa dele. A gente estava afirmando aqui, Emmanuel, ele está presente, ele não está ausente. Na ceia, ele está presente, a mesa do Senhor. Não é a mesa do verbo da vida, é a mesa do Senhor ressurreto. Fala comigo, ele ressuscitou. Então ele está presente. Onde tiverem 2 ou 3, eu estou no meio de vocês. Ele está presente, é a mesa do Senhor, é o culto do Senhor. E por ele nós adoramos o Pai. O que Paulo diz aqui, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo vê tudo o que era, na ótica, na visão ou convergido através da cruz do Calvário, como realidades experimentadas. Nós agora não estamos mais com o velho fermento, o fermento do pecado, nascemos de novo. Nós agora estamos vivendo com os asmos da sinceridade, da verdade. Afinal, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu declaro, irmãos, que essa experiência não vai ser rasa na nossa vida. Essa experiência vai ser crescente, intensa, uma descoberta, um abismo chamando outro abismo, não como o pecado. Pessoas mergulhadas no pecado vão a outro nível de pecado, não. Nós vamos a outro nível de intimidade, de adoração, de consciência de Deus, de que somos um com Ele, de que Ele está em mim, e tanta comunhão com Ele, que eu começo a ficar parecido com Ele, porque um dos princípios da adoração é o que eu me torno parecido com aquele a quem eu adoro. Sabe, irmãos, é real, a gente não está aqui, não faz de conta. E o tremendo é que é pela fé em espírito, não temos nenhum estátua aqui, não temos nada representando, é tudo pela fé, pela revelação, pelo Espírito, nos fazendo entender que Ele está vivo, de que Deus é Espírito, e de que podemos experimentar coisas grandiosas. Mas olhando a afirmação de Paulo, eu quero passear no Velho Testamento e ver o Velho Testamento com os óculos do Novo. Afinal, se você vai num casamento e termina aquele casamento, né, hoje os recursos de câmeras digitais podem tirar 1000 fotos. Aí a noiva vai escolher e ela seleciona 50, 100, as melhores. E eu fico imaginando, nós podemos ver muitas imagens sobre a Páscoa. Hoje, os canais de televisão, mensagem, tudo que envolveu sobre a divulgação, a festa da Páscoa, né, tudo apontando. Eu vi esses dias na televisão quantas encenações foram feitas. As crianças participaram aqui no nosso Teatro Municipal de uma encenação. Como é interessante rever, repensar, né, voltar a ler sobre a crucificação, mas não ficar só no externo. Paulo mostra um interno. O que aconteceu com Cristo, Ele foi feito pecado, Ele desceu 3 dias e 3 noites, Ele foi justificado em espírito, e Ele foi para o trono de Deus. Mas nós vamos ver algumas coisas que vão nos ajudar
Abre comigo tua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 12. E vamos ver uma imagem para nos dar um apoio aqui, mostrando sobre a Páscoa, com 3 fases da Páscoa. O que nós temos aí nas Escrituras, e eu quero que você veja comigo, Êxodo capítulo 3, verso 12. O que era que estava acontecendo? O povo estava preso, o povo hebreu estava escravo no Egito, e naquela escravidão, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 2, 23, estou abrindo aqui a minha Bíblia, só um minutinho. Decorridos muitos anos, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Verso 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então milhares e milhares, até mesmo milhões, juntando crianças e velhos, estavam lá, debaixo da autoridade de Faraó, escravos. Eles clamaram, porém quando Deus ouviu o gemido, Deus não olhou especificamente para eles, mas para 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó, com quem ele tinha feito uma aliança e um compromisso. E naquele contexto, Deus levanta Moisés, e aqui temos a imagem da sarça. Você sabe um pouco da história de Moisés? Talvez eu esteja te despertando a você ler Êxodo hoje, né? Vou fazer uma leitura essa semana. Tanta coisa da Páscoa, será que eu entendo mesmo a Páscoa? Entenda a história, a sombra, e vamos entender também a realidade. Deus lida com Moisés, ele ouve a voz do Senhor, tem um contato com o sobrenatural. Eu declaro que Deus vai parar de ser conhecido apenas como Deus dos outros, ou que Ele existe. Eu declaro que você vai ter experiências com Ele, vai ouvir a voz dEle, a palavra dEle vai falar dentro de você, vai te frear até do pecado. Um susto. Falou aqui. E ele fala no silêncio, mas fala também no barulho mais gigantesco do mundo. Porque ele não está limitado com nada que é natural. Ele é espírito. Lá estava Moisés. A narrativa é interessante, mas eu quero chegar já a um ponto bem específico. Êxodo capítulo 3, ele teve aquela experiência, ouviu, tirou a sandália dos pés, teve um contato com o poder, jogou o cajado, virou uma serpente, depois pegou na serpente, voltou a ser um cajado, um contato com o poder sobrenatural. E aí, no verso 11 e 12, diz assim: então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então Moisés estava lá no monte. Moisés, o sinal é que você vai libertar o povo e você vai trazer o povo nesse monte aqui, para que eles me sirvam. Outras versões diz que eles me adorem. E aqui começa a minha conexão. A libertação não é para você viver à toa. A libertação é para você ser conduzido a uma vida de intimidade, de presença, de adoração, de conhecer Deus como Ele é. Você não foi liberto. Eu nasci de novo. Aí eu vou vivendo uma vidazinha cristã, michuruca, rasteira, me arrastando, dependendo da oração dos outros. Nunca ouço Deus, é uma raridade ouvir a voz de Deus. Lógico. Você não se interessa? Pensa que a adoração é do sacerdote ou do grupo de louvor? Começa a estudar sobre adoração, sobre louvor. Esse mês é para você renovar sua mente e estabelecer um desafio de descobrir o adorador que Deus te fez aí dentro. Aí eu pensei que era só
pessoal do louvor que canta. Não. Né? Deus reservou o pessoal aqui para cantar, para a gente não ouvir coisa desafinada. Sabe, irmãos, quando eu olhei para a Camila cantando, eu digo, eu vou casar com ela. Eu não ia aguentar uma mulher desafinada do meu lado. Eu nem sou tão afinado, mas eu não ia aguentar, não. Ela me corrige de vez em quando, mas aí é bom demais. Mas, irmãos, é muito mais do que só voz bonita. A Bíblia diz em Gálatas que Deus colocou dentro de nós o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Se você não tem esse desejo diário, está meio estranho se seu novo nascimento é verdadeiro. Ou você abafa e aprisiona o homem que nasceu de novo dentro de você. Uma vida carnal, natural, preguiçosa, dependendo da fé dos outros, ou com aquela mentalidade medieval. Ah, o sacerdote, o pastor, eu vou com aquela cara de Frei Damião. Pastor, ore por mim. De uma autopiedade sem vergonha religiosa. Ei, você é um adorador. Agora eu mostro uma coisa na Bíblia. Tem gente que vive prostrada nos problemas. E tem um prostrado na adoração. Você não vai ver um adorador derrotado na Bíblia. Porque, irmãos, Deus diz, eu habito no meio dos louvores. Se Ele habita, Ele se manifesta, Ele se apresenta, Ele age, Ele interfere, Ele batalha as tuas guerras, Ele se levanta por ti. Por isso que Ele diz para Abraão, eu sou teu escudo. 400 anos depois, Abraão estava mortinho da silva. Deus se levanta, agora vou resgatar a descendência do meu parceiro de aliança Abraão, Isaque e Jacó de quebra. Levanta Moisés, eles não vão ficar debaixo da autoridade de Faraó. Um libertador. Moisés foi levantado. Queria ter tempo para a gente passear um pouco. Entre o momento que ele sai da sarça, ele encontra Arão, ele vai para Faraó, 10 pragas, a 10ª praga. Era aquilo que haveria de acontecer à Páscoa. O cordeiro que tinha que ser comido. O sangue aplicado nos umbrais da porta. Por isso que Jesus celebrou a entrega de si mesmo para ir para a cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tinha sido morto antes da fundação do mundo. E não de uma forma inocente ou boba, mas Jesus ele se entregou e assumiu ser o Cordeiro. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Primeiros dias da minha vida cristã, eu pensava que a ceia era um ritual. Mas, irmãos, é uma refeição da aliança, é uma ordenança de Jesus. É algo que é requerido para nós, não é opcional. O bom é que a Bíblia não diz se é uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Me parece que muito mais é fruto do desejo de estar com Ele, ter comunhão com Ele, do que algo estabelecido. Eu abro um parênteses aqui, Smith Wigglesworth. Ele diz que em viagens dele, de navios, celebrava a ceia todos os dias. Curioso que esse homem buscava tamanha comunhão e intimidade. Irmão Reagan diz no livro, ele concedeu dons aos homens, que levantou cerca de 23. Como é que está seu andar com Deus? Eu te desafio a não ficar na mesmice espiritual, ano após ano.
Eu te convido a você se desafiar esse ano a romper seus limites. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Mas tem gente que está se arrastando, não consegue nem se arrastar. É no empurrão. Irmãos, eu sei que se tiver alguma coisa, pessoas vão me ajudar. Mas eu quero estar ajudando a outros. Eu quero estar com uma força de comunhão com Deus, que eu vou ajudar outros. Eu declaro que você vai se levantar como um ajudador de outros. Não como alguém que precisa de ajuda. Se precisarmos, Deus vai levantar, vai vir. Irmãos, a Bíblia diz: sede fervorosos de espírito. Eu declaro algo tão intenso na sua vida, que você vai afetar quem estiver ao seu redor. Pessoas vão olhar para você, incontestável, ele tem comunhão com o Senhor. Ele esteve com Jesus. Por palavras, por obras e às vezes até pela presença. Vai fluir de você a presença. Porque quando somos uma casa de adoração, isso exala, não tem como esconder. Vai exalar de você a presença, a bondade, a graça, os dons. Vai fluir. Jesus disse: quem tiver sede, viesse a Ele e bebesse, que do seu interior fluiriam rios. Vai fluir. Você vai carregar Deus onde você chegar. Assim como Ele dizia que era Emmanuel nos dias aqui na terra, eu e você. Onde a gente chegar, Deus vai estar se derramando. É bom nos cultos, mas eu declaro que você vai estar na casa da vizinha, de um parente seu, no ônibus, no avião, seja onde for, Deus vai fluir de você. Quem é casa de Deus aqui? Carinhosamente, diga aí para alguém perto de você, diga assim: Deus vai fluir de você. Quando vemos aqui o verso 7, ou melhor, o capítulo 7 de Êxodo, até o capítulo 12, que é o da Páscoa, nós vamos encontrar 5, 6 vezes, nos confrontos, nos vai-vens, Moisés, Faraó, uma praga vem, aí Faraó diz: pode ir, daqui a pouco desiste. O Senhor dizendo para Moisés: vá lá e diga que Faraó liberta o meu povo para me adorar. Deus está dizendo: eu quero que você me adore. Eu te criei para você me adorar. Eu te fiz para você me conhecer na adoração, me servir, me conhecer, conhecer o meu amor. Paulo termina Romanos 11, 33, dizendo: ó profundidade. Conhecia e tinha mais algo para conhecer. Eu já li a Bíblia, lê de novo. Porque o Espírito vai se mover e vai revelar aspectos de Deus que ainda não chegamos lá. Isso não é um livro natural. Alguém já disse que a Bíblia é uma carta que revela o amor de Deus para o homem, para você, personalizadamente. Agora vamos ver a Páscoa passando pelo espelho ou prisma do cumprimento. Você sabe quando um raio do sol vem, se tem aquele espelho, aquela pedra, bate e se divide em 7 cores, o prisma. Então temos que ver a Bíblia à luz da revelação. Passa para o próximo, porque a gente vai voltar aqui. A Bíblia e o Novo Testamento mostra que em Jesus houve o cumprimento de todas as coisas que foram profetizadas por Moisés. O livro de Hebreus diz que tudo era sombra, mas agora estamos na realidade. Diga comigo: estamos na realidade. Passa mais um.
Por isso que Jesus, no dia da ceia, ele diz: tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa convosco. Ele estava assumindo ser o cordeiro substituto, com uma única diferença. Todos os sacrifícios do Velho Testamento, inclusive a Páscoa, se repetiram por quase 1500 anos. Você vai para o livro de Hebreus, diz: uma vez por todas o sacrifício de Cristo satisfez Deus no trono e disse: basta, não precisa de outro. Diga comigo: um único sacrifício. Então Jesus vai para a cruz. E eu queria trazer esse tom. Até eu peguei aqui o livro de E.W. Kenyon, inspirado nele mesmo. O que aconteceu da cruz ao trono? O que eu fico meio paralisado às vezes é que todo ano se pensa na cruz, se celebra a crucificação, mas não mostra o depois da cruz. Irmãos, o depois da cruz é que ele levou uma multidão agora para o seio, para o coração do Pai, para experimentar a adoração que Adão perdeu antes da queda. Eu te inspiro a você ler esse livro, porque o Calvário, ou a cruz, ou a Páscoa, é o processo da morte, sepultamento. Ele desceu 3 dias e 3 noites às profundezas da terra, conforme Efésios capítulo 4, lá versos 7, 8 e 9. Ele ressuscita, reassume o corpo, ele subiu para o trono do Pai. Agora eu quero que volte para aquele primeiro slide lá que tem Páscoa, por favor. O que a Páscoa tem a ver com adoração? Lá na sarça, Deus disse: se vai libertar o meu povo para que eles voltem aqui com você e eles me adorem. Eu não posso levar alguém para um lugar que eu não tenha ido primeiro. Moisés tinha ido, tinha adorado, foi libertar o povo e trouxe o povo para o lugar. Onde era esse lugar? No monte. Ele trouxe o povo para um monte. Lá em Êxodo 19, diz que 3 meses depois, porque teve a Páscoa, no 3º mês, 50 dias depois, Pentecostes. Foi no Pentecostes que estavam todos no monte. E quando estavam naquele monte, abre comigo Êxodo 19, e eu vou traçando aqui os nossos paralelos. O que diz no capítulo 19? Verso 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. Pulando aí, vamos ver mais uns versículos. Verso 16, ainda de Êxodo 19. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos, uma espécie de nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Era um negócio assustador, gente. Mas vamos pensar por partes. Sarça, você vai trazer o povo que me adore. Páscoa, a libertação. Alvo final, o monte, e ter uma experiência com Deus na adoração.
Se fôssemos aqui para o capítulo 24 de Êxodo, Moisés foi mais profundo, 70 ficaram no meio do monte aqui, e a grande multidão embaixo, porque eram poucos. Irmãos, quando chega na nova aliança, Jesus traz todos os filhos para o lugar da presença. Aquilo era uma sombra. Mas veja, nós não fomos libertos para ficar sem uma experiência de adoração. E não limite sua vida de adoração aos cultos da igreja, nem ao quesito musical. Gosto demais de música, mas não é obrigado a ter música. Você vai ver muitos textos na Bíblia de adoração sem música. Somente prostração, rendição, consciência da presença, um coração se derramando para Ele. Lógico que Deus é o autor da música, e levantou Samuel, depois Davi, para instaurar e instituir a música permanente como louvores a Israel, por Israel, em Israel. E isso perpetua no Novo Testamento, por isso que temos os ministérios de louvor, mas a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, entoando, salmodiando, com cânticos, hinos espirituais. Eu declaro que você nem só vai descobrir o adorador dentro de você, você vai descobrir também um músico. Vai cantar, fazer melodia, né? Irmão, eu era tão ruim, que um dirigente do coral me botou para fora 7 vezes de tão desafinado que era, mas eu não desisti. Porque esse elemento da música para adorar a Deus, foi Ele mesmo que criou, não foi o diabo que inventou música não, o diabo perverteu. Né? E ontem que raiva eu tive, 4 horas da manhã, uns 13 anos, fazendo um barulho. Não, eu sou 13 anos, mas era um barulho assim. Irmãos, era um barulho, e eu, Camilo, eu quero dormir. Cantando. E às vezes a gente é com uma preguiça para adorar a Deus. Irmãos, às vezes quem está ali ministrando, parece que está arrastando um caminhão de pedra. Você não é espectador do culto, você deve adorar. Você deve ministrar ao Senhor. Você não vem assistir o culto, você vem cultuar. E deve ser espírito, alma, corpo, voz. Se expresse. Você não é tábua. Não. Deixa isso brotar do teu íntimo. Ele colocou esse desejo, irmãos, essa intensidade pela adoração. Está aí dentro. Eu declaro esse mês você redescobrindo esses princípios. Porque é possível a gente fazer muita coisa na obra de Deus e não estar com o Senhor da obra. E eu perco a noção da referência dEle, da presença dEle, da voz dEle, do coração dEle. Até porque tudo que eu for fazer na horizontal deve ser fruto dessa corda, do elo do vertical. É porque nossa vida está em Cristo que virão os frutos. Não é você mesmo. É o permanecer em Cristo e conectado com o Pai que faz os frutos virem. Deus está com expectativa. Ele não só disse, quando Jesus falou, o Pai procura adoradores. Mas Ele está dizendo, onde estão meus adoradores? Onde estão meus adoradores de Campina Grande? Sim, vamos tirar a Páscoa de cena. Eu os libertei na cruz do Calvário para me adorar. Onde é que eles estão? Cadê? Cadê? Diga comigo, da cruz
para o trono. Quero que o grupo de louvor já venha. Abre comigo, vou para o meu último versículo. Queria ficar mais umas 2 ou 3 horas. Mas eu declaro que essas 2, 3 horas vai ser você e ele sozinho em casa. Ele se revelando. Versículos, textos, lembranças sendo aguçadas dentro de você. Hebreus 2. Quantos amam a palavra? Verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Tem uma outra versão em inglês que diz o capitão da salvação. Irmãos, ele se levanta dentre os mortos como um capitão, porque ele era unigênito, mas agora ele se levanta como capitão. Vamos lá, gente, vamos adorar o Pai. Ele é digno. Ele nos criou, Ele nos justificou, Ele nos comprou para o adorarmos. E olha o que diz o verso seguinte: pois tanto 11, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Já viu aquela situação de famílias que tem a ovelha negra, aí todo mundo tem vergonha? Meu Deus, é um problema, eu não quero nem falar, não quero nem que ele apareça naquele dia, aquela ovelha negra, aquele problemático. Só que a Bíblia está dizendo que ele não se envergonha. Sabe por quê? Em Cristo há um poder transformador de te santificar, de te conectar com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que eu descubro aqui, que Jesus ressurreto é cantor também. Alguém já disse com muita boa denominação: ele é o Davi da nova aliança, é o filho de Davi. Cantar-te louvores no meio da congregação. Olha para cá, tem momentos que Deus está no trono, Jesus à sua direita. De repente Jesus desce. Pai, eu vou cantar louvores a ti com a congregação. Todo mundo levanta as mãos. Jesus com a congregação. Te adoramos, Pai. Te bendizemos. Ele vem adorar comigo e com você ao Pai. Ele disse certa vez: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo para mim e você hoje: vem aprender comigo a adorar o Pai. Eu estou te santificando para as coisas sagradas. Você não foi comprado para viver à toa. Você foi arrancado do império de Satanás para adorar ao Deus vivo, servi-lo, conhecê-lo. Aí Apocalipse diz que os 24 anciãos se prostram. Eu não estou dizendo que todo culto tem que ter prostração, irmãos. Mas tem gente que quer se prostrar, não se prostra porque fica com vergonha. O que vão dizer de mim? Porque a gente não faz alguns ensaios de prostração aqui? Porque a gente vai se prostrar lá. Você não deve nada a ninguém. Ele é digno. Ele morreu naquela cruz. Ah, mas o que vão dizer de mim? Protegendo sua reputação?
Para quê? Sem Ele você está perdido. E aí quando eu ouvi essa música esses dias, eu disse, eu quero essa música. A música de Cláudio Claro. Porque ele começa falando do Calvário e ele termina falando do trono. Diga comigo, da cruz ao trono. Ninguém vai ficar em pé, mas vamos cantar todos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Solta a tua voz. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Você pode fazer melhor do que isso. Abre a voz. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. se você ainda não recebeu Jesus, nós vamos cantar novamente, mas eu não vou fazer apelo, eu quero que, em cantando essa música, você desça e se ajoelhe como um adorador, se rendendo a Ele. Se você é essa pessoa, eu declaro a convicção do Espírito Santo te pegando e você dando respostas para Deus. Vamos lá, pode vir, desce. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Primeira pessoa veio, cadê a segunda? A igreja adora. Pão da vida.
teu lugar e vem. Luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus. Sai do teu lugar e vem. Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, Mais um. alegria Sai do teu lugar. profunda no meu coração. Pronuncia esse nome com toda a força. Haha. Jesus é digno de louvor. Vem. Jesus recebe adoração. Agora passa a cantar em outras línguas. Oralamassa lerelere. Rendalamassa laramaie. Oralamassa lanaierele. Jesus. Canta em outras línguas agora. Rios de águas vivas fluindo do teu interior. Ele te fez um adorador. Ramassa na lamaire que percore. Se você quer aceitar Jesus, sai do teu lugar e vem aqui. Hoje é o dia da tua salvação. Jesus, és digno de louvor. Estende as mãos para eles aqui. Pai, obrigado por cada pessoa que deu respostas a Ti. Nós declaramos a bênção da salvação, esse passo de fé, e eles experimentando a plenitude de vida que Cristo conquistou para eles. Declaramos a Tua bênção sobre eles.